E aí, minha galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Eu sou a sua professora Karina, estou aqui para mais um encontro com a língua portuguesa. Hoje nós iremos falar de um tema que nós usamos nas nossas redações, sim. Porque nós falamos muito em texto, formulação de texto, produção textual, e todo texto, ele é de alguma forma uma narrativa. Ele possui elementos próprios. O texto narrativo, ele possui elementos muito particulares. E esses elementos precisam ser identificados por vocês. Ah, tia Karina, mas por quê? Eu vou pegar um texto, vou ficar escrevendo cada parte dele? Não. Mas você precisa saber identificar. Por que tem que identificar toda vez que você lê? Primeira coisa, para que você tenha uma compreensão da totalidade desse texto, da ideia que o autor quis passar. Segunda coisa, para quando você for produzir seus próprios textos, você ter todo o instrumental necessário para que você escreva de maneira lógica, de forma que qualquer pessoa que for ler o seu texto tenha compreensão dele. Porque às vezes a sensação que nós temos é que todo mundo que lê o que nós escrevemos nos conhece e pode fazer a leitura daquilo que está implícito. Isso não é verdade. Quando nós escrevemos, nós temos que ser absolutamente claros. Por isso que o texto ele precisa ter uma organização, uma estrutura bem apresentada. Porque às vezes nós pensamos uma coisa e escrevemos de uma outra forma e o nosso texto não fica claro. Nós não conseguimos transmitir aquela ideia que pensamos no início. Então, compreender os elementos da narrativa é um passo importante para que você possa fazer excelentes redações para sua professora lá na escola. Então, eu estou contando com isso. Estou contando que você vai assistir essa aula e depois você vai se exercitar, ok? Vem comigo, vamos falar hoje sobre elementos da narrativa. Narrativa é todo texto que relata acontecimentos reais ou imaginários, organizados numa sequência temporal. Então, está dentro de uma lógica de tempo. Mais à frente você vai lembrar que eu pedi para você guardar essa informação. Porque nós temos mais de uma forma de pensar tempo quando trata-se de narrativas, certo? Os elementos da narrativa são os elementos que compõem a história, ou seja, são as partes da história. É aquela estrutura que eu utilizo para formular a minha história, para formular o meu texto, para contar aquele acontecimento, seja ele real ou imaginário. Lembrando que uma narrativa, ela não é, por exemplo, uma notícia, que é um texto jornalístico. Eu estou contando algo, contando um fato que pode ser real ou do imaginário. Eu tenho na minha narrativa o enredo. O que é o enredo? É o tema ou assunto da história. Essa história pode ser contada de maneira linear ou não linear, obedecendo uma ordem de sequência ou não. Você pode retomar em algum momento a informação que você já apresentou. E eu tenho também o enredo psicológico. O que é o enredo psicológico? É quando eu estou focado nos pensamentos dos personagens. Eu vou para o lado psicológico da história. Como autor da história, eu vou à frente apenas de fatos. Eu passo para o lado dos pensamentos. O que aqueles personagens estariam imaginando naquele momento. Isso é o enredo. Narrador, gente, é um ponto fundamental no texto narrativo. Eu posso ter 3 tipos de narrador. Quem é o narrador da história? É aquele que conta a história. E ele pode estar participando ou não dela. E é muito importante que a gente consiga identificar isso
logo num primeiro momento, porque o narrador, ele representa a voz do texto. E aí eu também posso chamá-lo de foco narrativo. Então, toda a narrativa está centrada no narrador. Por isso é importante que a gente identifique. Existem várias formas de você identificar o narrador, mas você não pode deixar de fazer isso logo no início do seu texto. É importante que você procure, que você observe, que você perceba que tipo de narrador essa história apresenta. Então eu tenho o narrador personagem. Quem é o narrador personagem? Ele é aquele que participa da história. Ele é um dos personagens da trama que você está apresentando. Ele pode ser o personagem principal ou até mesmo um personagem secundário. Não é obrigado que ele seja a personagem principal da história, tá? Você pode identificá-lo lá como um personagem secundário. Nesse caso, a história será narrada em primeira pessoa do singular, representada no pronome eu, ou do plural, no pronome nós. Então, como eu irei identificar o narrador personagem? À medida que eu identifico a pessoa verbal. Então, quem é a pessoa que faz as ações, que processa as ações desse texto, dessa história? Sou eu? Então, eu sou um narrador personagem. Lembrando que pode estar apresentada no singular ou no plural, fazendo flexão de número aí. Então, toda vez você se inclui em uma narrativa, você usa o pronome nós. Então, narrador personagem. Como eu vou identificar? Identificando as pessoas verbais. Se o texto está em primeira pessoa do singular ou do plural, esse narrador é um personagem da trama, ele participa diretamente da trama. Narrador observador, o próprio nome já fala. Ele é aquele que observa, ele conhece toda a história, observa e relata os fatos. Então, ele está falando de alguém, certo? O observador está falando de alguém. Então, ele não participa da história. Nesse caso, essa narração é feita. O erro de digitação aqui meu, olha, que eu botei efeito, mas é feita, esse tipo de narração é feita na terceira pessoa do singular, ele ou ela, se o personagem for um personagem feminino, ou plural, eles ou elas, certo? Então, nós precisamos identificar logo no início, quando nós começamos a analisar um texto, quem é o narrador, qual é o tipo de narrador que apareceu lá naquele texto, lá naquele enredo. E eu tenho ainda o que nós chamamos de narrador onisciente. Onisciente é aquele que sabe tudo. Então, o narrador onisciente é aquele que conhece toda a história. Como assim, Karina? O observador também não conhece? Existe um detalhe que diferencia o observador do onisciente. Ele sabe tudo, absolutamente tudo sobre os outros personagens, inclusive seus pensamentos e ideias. Então, ele conhece de perto esses personagens. Por isso, essa história pode ser narrada em primeira pessoa ou em terceira pessoa, ok? Ele sabe tudo que se passa na história, ele sabe cada ação que os personagens podem ter naquele momento, daquela situação, daquela narrativa. Os personagens. Quem são os personagens de uma história? Ah, Kalina, isso é fácil, isso é molinho. São as pessoas. Também, né, galera? Vamos lembrar que nós temos aí os animais ou os objetos personificados. O Mágico de Oz, por exemplo, é uma narrativa que deixa muito claro pra gente, não é? Ele é um conto. A questão da personificação dos objetos e dos animais. Uma outra história que também, pra gente do cinema, são os filmes do Toy Story, que nós vemos ali todos os brinquedos ganharem vida. O Rei Leão, por exemplo,
A mesma coisa, nós vemos os animais ganharem vida. E então isso é o que nós chamamos de animais ou objetos personificados, porque eles ganham características de pessoas. Não é que eles viram pessoas não, tá, pessoal? Mas eles ganham características de pessoas. Que características seriam essas? Eles falam, eles se apaixonam, eles sonham como as pessoas. Então, são personagens, são pessoas, animais ou objetos personificados que participam dos acontecimentos e vivem a história. Então, eles vivenciam essa história, eles formam essa história. Se os personagens forem muito importantes, são chamados de principais ou protagonistas. Os personagens principais, ou chamados também de protagonistas, são aqueles sobre os quais toda a história funciona. Nós costumamos dizer que a história gira em torno desses personagens, ela acontece em torno das ações desses personagens. Ah, então não precisa de mais ninguém? Não, é claro que precisa. É claro que precisa. É importante você ter mais de um personagem para você dar vida às histórias. Lembrando que existem também os monólogos, é um assunto que a gente pode ver um pouco mais à frente, onde eu só tenho um único personagem. Tá? Mas, de modo geral, eu vou ter protagonistas ou personagens principais e também os personagens de menor destaque, que são os chamados secundários ou coadjuvantes. As ações desses personagens, elas dependem das ações do protagonista. Elas estão diretamente ligadas às ações do protagonista. É como se fossem respostas, certo? E o tempo, galera? Tempo é a época ou a duração de uma história. Então é muito importante nós sabermos identificar esse tempo da história. Foi no passado? É um conto ficcional? Eu estou falando de futuro? Está sendo no presente? Só que existe um fator importante para nós identificarmos na questão do tempo, quando nós tratamos de tempo em uma narrativa. O tempo, ele pode ser cronológico. O que significa cronológico? Cronos é o tempo do relógio mesmo, tá? Então, isso acontece quando a história segue uma ordem dos acontecimentos, uma ordem cronológica dos fatos. Fomos passear em Minas Gerais. Chegando lá, nós paramos na rodoviária, fizemos um lanche, comemos um pão de queijo com café com leite, que é a tradição de Minas Gerais. A seguir, nós tomamos um táxi e fomos para o nosso hotel. Isso é uma ordem cronológica, tá? Eu não apresentei aqui para você o dia, a hora, mas eu poderia dizer. No final de semana, eu e minha família fomos a Minas Gerais, paramos na rodoviária, tomamos um lanche, comemos um pão de queijo com café com leite. Logo a seguir, tomamos um táxi e fomos para o nosso hotel, onde ficaríamos hospedados. Então, eu apresentei para você os fatos em uma ordem cronológica, a ordem dos acontecimentos no tempo, ok? Porém, o tempo do enredo, ele também pode ser psicológico. Lembram lá no início que eu falei que eu pedi para você, olha, eu vou falar mais sobre isso? O tempo psicológico, ele é um tempo interior, ou seja, um tempo que ocorre na mente dos personagens. Então, nós vimos isso com muita facilidade em Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato. Porque a Narizinho, muitas coisas da história que é contada ali se passa na imaginação dela. Um momento, claro, é o Reino das Águas Claras, onde ela se casa com um príncipe que era um peixe. Então, essa história só existe no imaginário dela. É o que nós chamamos de tempo psicológico. Essa história, ela não é real. Ela é fruto do imaginário. Por isso nós dizemos que ali existe um tempo
psicológico, um tempo interior. Ele só ocorre na mente dos personagens, certo? Então é muito importante você identificar esse elemento nas suas narrativas. Vamos lá. Qual é a estrutura? O espaço da narrativa é o local onde ela se desenvolve. Então eu contei uma história para você, que eu e minha família fomos a Minas Gerais. Esse é o espaço. Esse espaço pode ser físico ou, lá na história da Narizinho, psicológico. Porque o reino das águas claras só existe no imaginário dela. Físico é o local onde se passa a história. Então, espaço, a minha família estava na rodoviária. A Narizinho estava no reino das águas claras. Mas a Narizinho mora no sítio do Pica-Pau Amarelo. Certo? Mas a minha família estava em Minas Gerais, eu identifiquei. Então, são classificados em espaços fechados, quando eu digo de uma casa, quarto, um hospital, toda a narrativa se passa nesse espaço, ou lugares abertos, ruas, vilas, cidades, entre outros, parques, enfim. E o espaço psicológico é o ambiente interior de um personagem, como eu já citei aqui para você, o caso da Narizinho, que é uma personagem do Monteiro Lobato. Não tem ali um espaço físico que seja revelado. Ele está no pensamento, ele está no imaginário. Então, nesse caso, a história é narrada num fluxo de pensamentos e sentimentos. Então, o tempo dessa história também será um tempo psicológico, certo? Momentos da narrativa. A situação inicial. Nós chamamos de situação de equilíbrio. Ela vai ser apresentada geralmente na introdução da sua história. Ali, todos os personagens serão apresentados e você vai perceber um equilíbrio entre eles. Logo depois, nós temos o conflito, que nós chamamos de quebra do equilíbrio. Não é briga. O conflito é o motivo que vai desencadear a ação, que vai desencadear a nossa história, a nossa narrativa. Clímax é aquele momento assim de maior tensão na história. É ali onde tudo vai acontecer. Aonde eu percebo uma movimentação maior na nossa narrativa. E o desfecho é o final, aonde eu vou apresentar a resolução desse conflito, ou seja, aonde eu vou amarrar a minha ideia, certo? Aonde eu vou apresentar um final daquela narrativa. Ok? Isso tá claro para você? Tranquilinho para você? Sobre elementos da narrativa? Trouxe uma narrativa aqui para você. Brasil cai para o 7º lugar no ranking da FIFA. A seleção espanhola permanece na liderança. A Alemanha ultrapassou a Holanda e assumiu o 2º lugar. Então, eu já tenho aqui meu assunto. O ranking da FIFA. A seleção brasileira continua distante da briga pela liderança do ranking da FIFA, atualizado nesta quarta-feira. Olha aqui o momento, olha aqui o tempo. A equipe pentacampeã mundial perdeu uma posição e agora está em 7º lugar, com 1.152 pontos, 3 atrás de Portugal, que a ultrapassou. A seleção espanhola permanece na liderança. Por que ela está na liderança? Porque ela tem 1.566 pontos. Percebem? A minha narrativa aqui, ela é uma narrativa linear. O Brasil ainda não entrou em campo em 2012, mas perdeu uma posição por conta dos resultados descartados no último mês. A vitória por 1-0 sobre a Irlanda em fevereiro de 2008 deixou de contar pontos. Somado a isso, a derrota de Portugal para a Itália por 3-1, também em fevereiro de 2018, foi descartada e provocou troca de posições. O 7º lugar ainda não é a pior posição do Brasil. Olha aqui, olha, a solução do conflito. Olha o fechamento da minha narrativa. Já que em agosto de 1993, quando a lista foi criada, a equipe estava em 8º lugar. A equipe vai voltar a jogar em 28 de fevereiro, na Suíça, em amistoso contra a Bósnia e Herzegovina. O primeiro adversário da seleção, em 2012, está em 19º lugar na lista. Então, eu apresentei para você enredo, tempo, conflito e, por último aqui,
não é? O meu desfecho desse texto, dessa narrativa que eu te apresentei. Então, eu espero que com isso você esteja com bastante clareza sobre os elementos da narrativa e você possa produzir redações maravilhosas para sua professora. Não esquece, galera, usa o teu material pedagógico. O teu material pedagógico é o que nós chamamos de material de apoio. Você assiste a videoaula, vai lá para os seus livros e vai também para o seu caderno fazer suas anotações e até mesmo anotar suas dúvidas para tirar com a sua professora ou, quem sabe, comigo em algum momento, ok? Não deixa de me curtir, vai lá, segue minhas redes, dá um likezinho lá para mim, galera. E não esqueça que eu também tô no Zero Dúvida. Beijo para todo mundo, te espero no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!